Léo Ricardo, Léo Ricardo, Léo Ricardo. Euzinho de volta, a live do Léo já está recebendo os convidados da noite, já está por ali a Valnizete, o doutor Henrique também. Deixa eu alterar só a configuração aqui do nosso aplicativo, para que a gente receba primeiro o Valnizete e coloque em destaque quem vai falando, fica mais fácil da gente poder perceber quem vai participando conosco aqui na live do Léo. O nosso boa noite inicial, portanto, é para você que esse final de semana foi estrela do rádio, participou de programas, enfim, e levou aí para a audiência radiofônica a história da Fazenda Garapa. Valnizete Bagano, boa noite, bem-vinda mais uma vez à live do Léo. Boa noite, Léo, boa noite, ouvinte. Você está me ouvindo, Léo, direito? Muitíssimo bem. Porque eu estou em dificuldade aqui, tá? Você não tá Ótimo. Você me ouve bem, não? Estou ouvindo super bem. Pronto, que bom. Doutor Henrique Muricy, boa noite, bem-vindo, muito calor em Bonfim? Boa noite, Léo Ricardo, boa noite, ouvintes do programa Léo Ricardo Notícias. Aqui não está muito quente, não, mas o inverno está sendo já defenestrado. Aqui a gente hoje teve um solzinho meio pegado, né? Mais 22 graus nesse momento, um pouco mais tranquilo. Valnizete, a gente retoma com você, doutor Henrique entra já, porque eu tenho uma questão especial para ele. Mas a gente teve um final de semana onde você esteve no nosso programa de rádio, Acorda Sertão, esteve participando do Jornal de Sábado pela Rádio Clube, pela Líder e pela RB Líder de Rui Barbosa, IDC Jacobina e Rui Barbosa, em cadeia, aproximadamente 3 milhões de ouvintes, meia Bahia, né, em cidades acompanhando você. E você teve a oportunidade de contar um pouco da história do Garapa lá. Mas não teve a oportunidade de falar um pouco do saudosismo da sede do Garapa, que fica distante lá da área de litígio, enfim. Nos conta um pouquinho desse engenho, dessa infância, desta oportunidade de posse lá com os animais, enfim. A produção que era feita lá da cana-de-açúcar, né, até o passamento do seu pai, deixando a herança para a família. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Léo. Veja bem, nossa história de vida. Eu falo aqui em nome dos meus irmãos também, que a nossa vivência toda foi lá na Fazenda Garapa. Uhum. A produção de cana, de rapadura, muitos canaviais. Tinha e tem até hoje a criação de animais. Nós criamos animais pequenos e também gado. Até hoje nós temos gado lá. Uma das coisas que eu gostaria de destacar, que talvez não tenha ficado muito claro na semana passada, com relação à sede. A sede da Fazenda Garapa fica nas margens da vereda, Romão Gramacho. Certo. Só que da vereda até em cima na serra, no final da serra, são 7, 8, 10 quilômetros que a gente era acostumado e até hoje também a gente faz. Caminhada é rápido. A gente vai lá, dá assistência, volta aos animais, o pessoal que mora lá, todo mundo é conhecedor da nossa vivência ali. Entendeu, Léo? É muito bom relembrar os tempos dos nossos trabalhos, os tempos que começou essa vida lá, porque a Fazenda Garapa não foi uma fazenda adquirida. A Fazenda Garapa foi uma fazenda que nós herdamos. Ela pertenceu aos nossos avós, ela pertenceu ao nosso pai, porque na vida a gente morou em Garapa. Entendeu? Valnizete, eu fiz essa pergunta a você no programa da rádio e faço novamente aqui. É verdade que até hoje o vaqueiro que vivenciava, ou pelo menos o familiar dele ainda vivo, continua a serviço do gado da Fazenda Garapa? Continua, Léo. Eles continuam todos lá, inclusive tomam conta do gado da gente, dos nossos filhos, dos vizinhos, porque todo mundo da campo campeia junto, todo mundo ali da Tabua, da Catinhão toda, Olhos d'Água, todo mundo bota os animais para comer ali. Você sabe acontece o seguinte, o gado que não é criado, confiado, que não é criado em pasto, ele precisa comer muitas ramas, precisa andar muito. Então, como a área é grande e extensa, todo cria gado junto.
Todo mundo junta seu gado, um trabalha para o outro ou junto com o outro. É como se fosse uma verdadeira festa, a vivência dos vaqueiros lá. E os filhos dos vaqueiros, que foram os vaqueiros do meu pai também campeava, meu pai também dava campo. Ele tinha a perneira, o gibão, os alforjes, os animais. Era uma verdadeira festa a vida de quando ele era vivo, de campo lá. E eles continuam fazendo a mesma coisa até Muito hoje. bem. Nós estamos conversando, professor Evaldo Marçal está aqui, boa noite, Léo, e a todos, lá da Floresta de João Dourado. Claudiana Alves, de Alagadice, Orolândia, está aguardando o sorteio daqui a pouco ali do liquidificador da Darquinha, né? Raquel Bagano, Tarcísio Soares, Marciana Santos, boa noite. Diogo Carvalho, boa noite, a justiça tem que ser feita. Também chegando aqui a turma do YouTube no Facebook, deixa eu ver quem chegou por aqui. A Conceição Lopes diz que gosta muito do nosso programa. Também a Graça Matos. Alcione Guedes respondendo a nossa enquete. O Som da Embasa. Alô, Som. Boa noite, bem-vindo. A enquete de hoje é fácil. Além do dia do futebol, hoje é dia do... Responde pra gente aí. E olha o que a gente falou agora com a Valnizete aí, né? Dessa vivência de quem tá buscando gado no mato. Como é que era essa história aí, Valnizete, de que... o gado, às vezes a cria da vaca era 2 bezerros, acontecia esporadicamente, ou uma cria a cada 6 meses e uma cria era da fazenda, outra cria era do vaqueiro. Como é que era essa história? Você vê que no passado a gente vivia melhor do que hoje, Léo. Hoje a ganância, a usura é muito grande, que as pessoas conseguem ver o seu semelhante como a si próprio. Como a si próprio, entendeu? Uhum. Mas naquela época era assim, realmente. Era chamado de 2 por 1. Eu botava o vaqueiro tomar conta do gado, nascia um bezerro, era meu, outro dele. Ou 2 bezerros eram meu, um era dele. Às vezes eu tinha necessidade de vender ou de tirar o meu gado, ele chegava a ter mais gado do que a gente, do que no meu pai, entendeu? Uhum. E ele se dava tão bem, que um tratava o outro como verdadeiro irmão. Uhum. Muito não bem. tinha ganância, essa usura, essa desonestidade que tem hoje, não. Certo. Deixa eu colocar o doutor Henrique Muricy na prosa, porque ele tem algumas situações, inclusive do processo, para dar andamento, juntamente com a doutora Vanessa, enfim, com o pessoal que está cuidando da causa. Doutor, houve audiência recentemente. O que é que a gente pode acrescentar desde a última live que nós tivemos, né? E dentro desse processo, se é possível já citar nomes, empresas, enfim. E depois que eu responder essa, eu vou mandar outra aí bem quente para o senhor responder. Léo Ricardo, quanto a citar nomes, eu tendo a ser sempre conservador, porque inclusive isso é um programa jornalístico, daqui a pouco vão pedir direito de resposta. Então a gente não deve dar munição a certas pessoas, mas todo mundo conhece, né, já essas figuras, né, sejam as empresas, sejam as pessoas que estão metidas nisso, até porque, né, são reincidentes, tem diversas famílias prejudicadas, não só aí em Morro do Chapéu, mas como na região ali de Irecê, Orolândia. Então essas figuras e essas empresas já estão conhecidas. Quanto ao desdobramento, Léo, do processo, como você bem disse, houve audiência, né? E após isso, cada um dos lados apresentou as suas razões, e a juíza, no momento, né, ela achou por bem não conceder uma medida liminar no processo, né? Tendo em vista que se trata de uma área muito extensa de terra, e ela não tinha elementos para se convencer, né, vamos dizer assim, da presença humana nesse local, né? É uma realidade que, para quem é de fora, para quem é de outro local, é necessário um estudo próprio, né? Inclusive, Léo, nós somos a favor de que a juíza, né, diligencie até o local do conflito, para que ela mesma, né, possa verificar os elementos constantes do processo. Nós somos absolutamente a favor da ida da juíza em loco, né, para averiguar, vistoriar os fatos desse processo. Achamos isso importantíssimo. Verdade. Para que ela ganhe conhecimento de causa.
né? Porque a Fazenda Garapa, Léo Ricardo, era uma propriedade que originalmente tinha 16.165 hectares. Isso é muita terra. Né? Então, alguém, né, invade sua propriedade lá num canto. Pra você ter ideia, 16 mil hectares, o que é que isso significa em termos práticos? Significa, Léo Ricardo, que você pode ter sua casa na fazenda num extremo e alguém invadir a propriedade no outro extremo e ter 16 quilômetros de diferença de um local para o outro. Não é o caso da Garapa. Eu estou fazendo aqui, né, um exegese, fazendo um raciocínio de que isso é possível, né, dado o tamanho da propriedade. Né? E no caso do conflito em si, nós estamos lidando com a parte da Garapa que era da mãe de Valnizete e de seus irmãos, que corresponde a pouco mais de 6 mil hectares. Então, é de uma área desse tamanho que nós estamos falando. Muito bem. Doutor, eu vou pedir a Valnizete só para ela desligar o microfone, que está dando uma interferência assim aqui, e a gente acaba perdendo um pouco a linha do raciocínio e só o microfone, não precisa desligar a câmera não. Doutor Henrique, tem duas situações que eu observei hoje na imprensa, né? Ainda não desligou, Valnizete. Deixa eu ver se consigo desligar por aqui, para a gente poder ter esta oportunidade de tranquilizar um pouco mais os nossos... Aqui, você fechou a câmera, era só o som. Ele mandou eu fechar a câmera aqui, atrapalhei. Pronto. Desativei o som, pronto. Doutor Henrique, outro questionamento é fatos novos, situações novas, quer dizer, alguns fatos antigos somados a fatos novos. Por exemplo, nós tomamos conhecimento de uma reportagem que envolve uma das empresas que está nesse litígio, né, de até envolvimento com a Companhia de Energia de Minas Gerais, a CEMIG, e num montante de mais de 40 milhões de reais à época. E também por conta dessa matéria, há desdobramentos e que podem haver mais de 300 processos contra essa mesma empresa nos mesmos moldes. Invasão de propriedade, grilagem de terra, falsificação de documento, né? O uso de pessoas com menos conhecimento para poder obter documentos que não têm validade, tendo em vista essa situação. E a segunda questão que ele faz é sobre a Secretaria do Meio Ambiente do município de Morro de Chapéu. Porque, apesar de não ser um processo da atual gestão, não é uma situação que envolve tão somente, né, a situação da gestão atual, porque ela vem se arrastando há anos e ela envolve uma área urbana, uma área que deveria ser de preservação ambiental, como também de preservação do contexto histórico. Há pinturas rupestres, há situações ali de rochas que remontam a outras épocas ou eras terrenas, né? E precisam ser preservadas. Só que aí as construções vão avançando. Aí envolve o IFAM, envolve o Ministério Público Federal, envolve outras instituições que não têm a ver com o nosso caso, mas envolve a Secretaria do Meio Ambiente, que envolve diretamente o caso da Garapa, tendo em vista as licenças que lhes são concedidas pelo município de Morro de Chapéu. Eu sei que é muita coisa, mas o senhor tem capacidade para contextualizar. Então, como você bem disse, é muita coisa, vamos por partes, vamos dividir. Bom, primeiramente, quando você trata desse problema que houve com a CEMIG, né, isso é conhecido, viu, Léo? Isso aí teve repercussão nacional na época. Existe uma delação premiada no Departamento da Polícia Federal de São Paulo, Departamento Especial de Combate à Corrupção e Crime Organizado. Existe uma operação chamada Operação Descarte, é um desdobramento da Operação Lava Jato, né? E é de conhecimento de todos que houve um consórcio de empresas, entre elas duas empresas eólicas que atuavam aí na região, uma atua e a outra soube que faliu, né? E estava envolvida a CEMIG, outras empresas grandes, inclusive com fundos internacionais envolvidos nisso. E, em suma, para não ficar prolixo e para que as pessoas entendam o cerne da questão, existe um projeto na região de Jacobina, na Serra, né? O que é que houve desse esquema? Essa empresa que faliu, né, ela contratou uma outra empresa eólica que tem atuação aí na Bahia inteira, atuação no Nordeste como um todo, e atua aí na região, toda essa região. Eles se juntaram para superfaturar uma obra dessa empresa, certo?
para dividir, né, essa diferença do valor. Então, no fundo, né, esses 40 milhões que eles sobrepuseram de valor nessa obra estavam onerando os próprios investidores dessa empresa. Então, eles superfaturaram uma obra privada, né, para depois repartir entre eles essa diferença, entre os figurões. Né. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que uma empresa é uma pessoa jurídica. Empresa não tem cara. Empresa não tem um corpo físico, não é de carne e osso. Empresa é gestada por pessoas. Uhum. Né? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro. Por trás de empresas existem pessoas de carne e osso que operam e que é quem fazem as coisas, sejam certas ou erradas. Verdade. Esse é o primeiro ponto. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de ações como essas, isso não é difícil de encontrar. Quando você tem casos como da família Brito e Bagana aí, como é o caso da Dona Vonizete, como é o caso, por exemplo, de Beto Leles, meu amigo Beto Leles, um abraço lá, Serra da Laranjeira, lá na região de Irecê. Quando você vai estudar esses casos, você vai pesquisar, você encontra outras dezenas de casos de pessoas prejudicadas pela mesma parte. E quando você vai estudar, os casos são semelhantes. O mesmo modus operandi, né? Mesmo modus operandi. Propriedade, a empresa comprou e a propriedade tinha mudado de lugar e mudou de tamanho. Sempre o mesmo caso. A propriedade muda de tamanho, muda de lugar e a empresa adquiriu. Muda de tamanho, muda de lugar. Um exemplo, caso semelhante ao caso de Beto. A fazenda aí, né, uma das fazendas que tem problema com a garapa atual, que é a Brejões saiu lá da gruta dos Brejões, subiu a serra. Uhum. Nunca vi Brejões Quem conhece a região da Serra da Babilônia sabe muito bem que Brejões fica no Brejões, que Brejões não fica na serra. Todo mundo, qualquer pessoa nativa ali da região. Olha, tem uma pergunta aqui para o senhor, deixa eu só trazer aqui para o relato dos nossos assistentes aqui. Evaldo Marçal, que é da Floresta de João Dourado, diz que ao falar da Fazenda Garapa, lembro-me de minha infância. Professor, eu sabia que você tinha ligação com a Fazenda Garapa, não? Pois minha avó morava lá e a gente ia visitá-la nos sábados. Quem era sua avó, professor? Fala para nós aí. O Adilson Bagano diz que o rapaz delatado veio a uma rádio de Morro de Chapéu falar de oportunismo. Lá de Olhos d'Água do Facundes, alguém disse que a Prefeitura de Morro de Chapéu tem coragem de liberar licença em umas áreas dessas com documentos falsos. Daí vai estar concordando com as coisas erradas? Acorda, prefeita, porque porque dá para ver as coisas certas. Inclusive, aqui em Olhos d'Água, a prefeita de Morro de Chapéu tem terras arrendadas para esta empresa. Ele cita aqui o nome da empresa. A Leonor Bagano diz que nunca fomos oportunistas, pois sempre fomos donos da terra. Também diz que o projeto está parado, né? Centenas de pessoas prejudicadas em Jacobina. O projeto que o senhor fala de Jacobina, uma pergunta aqui, ó. É da Serra do Tombador? É do Tombador, sim. É do Tombador, sim. Então várias famílias lá também. O projeto é mais antigo do que de Morro, salvo engano. Então era para passar ali na serra e já está cheio de catavento. Houve esse problema. Pois bem. As citações que são feitas aqui à Prefeitura, no caso, representada pela Secretaria do Meio Ambiente, em que contexto a gente pode vislumbrar esta participação, visto que as atividades e as demandas que foram, pelo menos eu entendi assim, não sei se eu estou correto, as demandas que até aqui foram preparadas, dadas como licenciadas e a partir também daqui, que poderiam ser, não mais tem validade em relação à Secretaria do Meio Ambiente até que se resolva esta problemática aventada pelo Ministério Público? É nesse contexto que a coisa acontece? Veja bem, Léo. Primeiramente, nós temos que deixar bem claro o que é competência. Certo. A competência aqui não é a pessoa ter uma capacidade, aqui é um termo técnico. Competência, o que é de competência de cada órgão. Certo. Nós temos uma legislação ambiental no Brasil que divide essas responsabilidades, essa chamada competência em fatias. Então, nós temos a competência do município, a do Estado e da União Federal. Então, acontece o quê? O município, ele vai até determinado ponto. Passou daquele ponto a competência do Estado da Bahia. O Estado da Bahia vai até determinado ponto, passou dali a competência da União. Isso é delimitado por lei. Então, por exemplo, para que a gente chegue a uma conclusão da questão do município e dessa legislação ambiental e dessas licenças, como você colocou, primeiramente é necessário ver que tipo de licenças foram.
Uhum. Esse é o primeiro ponto. Agora, se nós estamos falando, Léo, de licença ambiental para a construção de grande obra, como, por exemplo, parques eólicos, enfim, mudança de estrada, eu entendo da legislação que não é possível esse tipo de licença ser concedida por órgão municipal. Bom, houve uma recomendação aí na região, né, inclusive envolvendo o município de Orolândia, né, foi notícia na região. Foi uma batida do Ministério Público, foi uma fiscalização preventiva, uma chamada FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, no qual o Ministério Público, que é fiscal da lei, exercendo seu papel fiscalizador, ele constatou, né, nessa batida de rotina, vamos dizer assim, de maneira bem clara para as pessoas de casa, constatou que a Secretaria de Meio Ambiente de Orolândia não possuía pessoas formadas na área para emitir essas licenças. Ou seja, não tinha funcionário público na Secretaria de Meio Ambiente formado na área, que seria o quê? Engenheiro ambiental, né? Enfim. E que essas licenças estavam sendo emitidas por uma empresa privada contratada pelo município para fazer isso. Isso não é possível, pelo menos não é bem visto pela probidade pública. Por quê? Porque a partir do momento que você contrata uma empresa privada para emitir um parecer, tudo bem, essa empresa privada foi contratada porque ela tem capacidade técnica, ela tem profissionais da área para isso. No entanto, esse é um poder, esse é um ato do poder público, que não pode ser delegado para uma empresa privada, por definição. Certo. É a mesma coisa que o governo contratasse uma empresa privada de juízes. Não vai ter juiz público, não. Contratar uma empresa jurídica e o tribunal vai contratar um juiz de uma empresa privada. Isso não existe, seria um absurdo dos absurdos. Doutor, então... Não é possível. Agora, só para complementar, Pois não. um exemplo. Digamos que o município desse uma licença ambiental para alguém abrir um poço artesiano. Não pode. Por quê? É competência do INEMA, o Instituto de Recursos Hídricos. É competência exclusiva do INEMA. Por exemplo, Henrique, o município pode dar uma licença ambiental para alguém explorar uma área para tirar areia, para tirar cascalho? Não pode. Competência INEMA. Mineral, DNPM, Departamento Nacional de Recursos Minerais. Então, cada órgão tem a sua competência. E o município não pode adentrar na competência do Estado da Bahia, que no caso é exercido pelo INEMA e, no caso de prospecção mineral, o DNPM. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui a Camila Vasconcelos, a Consuelo Bagano, o pessoal do Instagram, Criatório da Chapada também. Tem enquetes aí, viu, gente? Hoje é dia de que, além do futebol, tá valendo recarga de celular e máscaras da live. E tem perguntas chegando aqui. Doutor, eu fiz parte, enquanto diretor da CDL de Morro de Chapéu, ano passado, já no apagar das luzes da gestão, e tentava se regularizar essa questão da situação da Secretaria do Meio Ambiente de Morro de Chapéu, no tocante a profissionais formados, preparados para a atuação ambiental. Isso foi uma coisa bastante colocada, né? E quem nos orientava era o saudoso Luiz Dourado, Luizão, que representava Morro de Chapéu, inclusive no comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, né? Então, ele dizia bem que era o único conselho que tinha autonomia financeira do município, era do meio ambiente. Ele não é uma subprefeitura como a saúde e a educação, que já vem com verbas meio que amarradas. O meio ambiente, uma aplicação de multa, por exemplo, ou um investimento de R$1 bilhão, coloquemos assim um número bem próximo, bem fácil. Ele teria direito, se eu não estiver enganado, a 1%, até 3% desse valor, como retenção de impostos, né? E utilizaria isso a seu critério, claro, dentro de projetos elaborados, dentro de situações técnicas de viabilidade ambiental para o município de Morro de Chapéu. Então, como a situação é parecida com a de Orolândia, eu tenho mais questões aqui para o senhor, para a gente poder fechar sua participação, que o senhor tem um processo para andar. Como é que fica essa questão? A gente vai aguardar o quê? O município não pode atuar? Para tudo? Bom, aí nós temos que ir com calma. Primeiramente, como eu falei,
é importante que você citou o Conselho da Bacia Hidrográfica do São Francisco, porque participou desse ato de fiscalização do Ministério Público, doutor Pablo, Sim. que é promotor, né, regional aí em Jacobina, e doutora Luciana Cury, que é a representante do Conselho do São Francisco, né, o chamado NUSF, Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco. Então, eles dois conjuntamente emitiram uma recomendação. Uhum. O que é isso? O que é uma recomendação? O Ministério Público não está pesando a mão ainda sobre esse município, nem os municípios vizinhos. Mas o que é uma recomendação? Porque a recomendação, Léo, fica parecendo assim, eu te dou um conselho, você segue se quiser. Ah. É mais ou menos assim a recomendação. É como se o Ministério Público disse, olha, o que está acontecendo não está certo, não é bem visto. Se adaptem, estou lhe dando um conselho para que vocês não venham a incorrer em alguma falta grave, algum crime de probidade, etc. Uhum. Então, é isso que é, em termos práticos, uma recomendação. E foi isso que o Ministério Público fez. Mas nós devemos enxergar, Léo, uma recomendação do Ministério Público, ver isso com olhos de austeridade e ver essa recomendação como algo a ser seguido. Uhum. É como o conselho de um pai. Certo. Certo? É a mesma coisa, por exemplo, você vê o CNJ. O CNJ tem um Conselho Nacional de Justiça. Mas o que o CNJ fala é praticamente lei. Uhum. Né? É um conselho cujos conselhos têm um peso muito forte, né? Que tem peso enfim, baixa portaria, baixa decretos, que tem que ser seguidos, até porque, inclusive, o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o próprio presidente do STF, né? Por parte da lei de organização. Então, assim, a respeito das licenças. Bom, se o órgão não emitiu alguma licença, e como eu falei anteriormente, tem que ser visto que tipo de licença foi, mas se emitiu uma licença que não era de competência do município, aí a licença é inválida. Tá? Isso vale para qualquer esfera. Né? Um exemplo prático. Nós sabemos que a parte costeira litorânea do Brasil pertence à União. A faixa de terra, sim, até a faixa, né, costeira pertence à União. Pronto. Quem é que tem autorização para dar licenças ali na área? Por exemplo, uma novidade, Léo Ricardo, que vai chegar ao Brasil e não vai demorar muito, porque eu já tenho conhecimento de projetos. Existem parques eólicos chamados offshore. O que é isso? É parque eólico com torre dentro do mar. Uhum. Na Inglaterra, isso é muito comum. A maioria da planta de energia renovável da Inglaterra são eólicas offshore. Vocês têm torres dentro do mar. Está chegando ao Brasil, logo mais nós teremos. Tá? Já tem 2 projetos conhecidos no Brasil de parque eólico offshore. Quem vai dar licença ambiental para parque eólico, para botar torre dentro do mar? A União. A União, verdade. União. Então é o seguinte, digamos que o INEMA, aqui da Bahia, desse uma licença ambiental para um offshore dessa. O que é que aconteceria? Essa licença é inválida. Por quê? Competência da União, não caberia o Estado da Bahia. A questão do município é a mesma coisa. Se foi emitida alguma licença municipal, cuja competência não era do município, era do Estado, a licença é inválida. Ok. Eu tenho algumas falas aqui, eu vou ser obrigado a fazer um bloco para poder colocá-las para o senhor responder. Mas eu vou abraçar aqui a Nica Dani, está aqui acompanhando a gente no Instagram, pelo Facebook, a Clara Neta chegou, estou até com uma live incompleta dela, a internet não permitiu que ela participasse. O Danielson diz que são lucros para os figurões, prejuízos para o povo, onde ficará o progresso prometido e tão propagado. Né? Essas empresas que dizem gerar empregos, na verdade, quando fazem as coisas erradas, prejudicam o município, porque as empresas eólicas honestas se afastam porque o município fica mal visto, é o que coloca aqui Olhos d'Água de Fagundes. Doutor, me permita só 2 minutos e meio, pode deixar o microfone fechado e a gente volta, porque tem 2 perguntinhas aqui que são meio pesadas e aí precisam da sua orientação. É rapidinho. E está aí em litígio, inclusive com a decisão judicial, inclusive seria, acho que bom que a juíza visitasse a área para conhecer de perto a demanda, né? No momento aí, ficar buscando, né, esta oportunidade, fazendo esta situação de estar conhecendo o litígio de perto. Bom, nós temos aqui as participações e algumas perguntas que chegaram aqui quentes. Antes
das perguntas. Quem deixou abraçar o Evaldo Marçal disse que a avó, olha aí, ó, Valnizete, a avó do professor Evaldo era dona Honória, morava com o genro Sinésio, tá? Então, olha só que coisa boa a gente, no momento desse, doutor Henrique, conhecer pessoas que vivenciaram o dia a dia do Garapa, né? E que têm conhecimento de causa e que sabem dos seus proprietários, das suas famílias lá que residiam na Fazenda Garapa. Olha, aqui tem a pergunta. Quer dizer que se não fosse essa empresa no tombador, doutor, outras empresas já poderiam ter montado o parque eólico e gerado diversos empregos? De fato, em vez dessa empresa gerar emprego, ela está envolvida com a Polícia Federal e assim, prejudicando outras empresas eólicas honestas de fazer os projetos, tendo em vista que o vento não muda, né? Cadê o Conselho Municipal do Meio Ambiente? Não está olhando para os documentos ou está rolando um extra por fora? Viu, rapaz? Pegou pesado aqui. Doutor Henrique, por que não denuncia o Conselho Ambiental de Morro de Chapéu na Polícia Federal? Isso é prevaricação? Daqui a pouco eu faço mais perguntas. Agora foi embolado aí. Bom, a gente tem que ter muito cuidado com acusações fortes. Por exemplo, eu desconheço qual é a amplitude de atuação do Conselho. Em que sentido? Por exemplo, eu não sei se é o Conselho que emite as licenças. Geralmente não é um Conselho que emite licença. Geralmente quem emite licença é o secretário. Geralmente é assim. Geralmente o secretário de Meio Ambiente do município é que assina licença ambiental. Sim, verdade. Né? Geralmente não é o conselho. Então, assim, mas cada conselho de município, estadual, tem sua competência, ou seja, a sua distribuição das tarefas dentro daquele órgão, dentro daquele conselho, baseado no seu estatuto. Então, isso tem que ver, né, do Conselho de Meio Ambiente do município A ou B, quais são as atribuições desse conselho. E que eu desconheço para poder opinar. Bom, agora, para não ficar sem resposta esse questionamento, né, eu vou responder da seguinte maneira. Aquele que tiver a competência, né, de fiscalizar ou de fazer algo que a lei obrigue, mande o funcionário público, que prevaricação é um crime que a gente chama de crime próprio, em direito criminal. O que é isso? É um crime que só pode ser praticado por aquele tipo de pessoa. Então, prevaricação é um crime que só pode ser praticado por funcionário público, inclusive no exercício das suas funções. Né? Fora delas, ele não comete prevaricação. Então, assim, primeiro, tem que ser um funcionário público. Eu já falei anteriormente que havia uma empresa privada fazendo esse serviço. Então, tem que ser visto com muita cautela e caso a caso. Então, agora sim, se um funcionário público responsável por fiscalizar, né, para tomar conta de determinada coisa e deixa de fazer, aí sim ele incorre em crime de prevaricação. Agora, se a pessoa está me perguntando algo diferente, que às vezes as pessoas confundem, podem me perguntar assim, Henrique, e se ao invés de deixar de fazer algo que ela deveria fazer, que aí seria prevaricação, no caso do funcionário público, ele fizer algo que não permite, que a lei não permite, ou seja, ao invés de deixar de fazer, ele faça algo que a lei não permite. Bom, aí nós já vamos estar na seara da improbidade, e que tem diversos níveis. Se a pessoa receber alguma vantagem econômica, aí é corrupção passiva, né? Que a corrupção passiva consiste em você obter a vantagem, né? Ou seja, alguém chega te subornando, corrupção passiva. Se você pede o dinheiro, ou seja, se você solicita a vantagem econômica, se é você que está solicitando, você é funcionário público, a corrupção é ativa, ele é solicitante do recurso. Mas isso tem que ser visto cada caso. Mas só para diferenciar o que seria uma corrupção, que é um ato de improbidade, claro, dentre esse espectro da improbidade, você vai ter tanta prevaricação que é deixar de fazer, você vai ter uns crimes de corrupção, né? Que é aquele que a pessoa obtém alguma vantagem para fazer algo. Muito bem. Imagine se investir numa cidade onde a prefeitura é conivente com grilagem de terra. Olha a preocupação. Cadê os vereadores de Morro de Chapéu para fiscalizar o Conselho e a Secretaria do Meio Ambiente? Essa situação é válida também? Os vereadores teriam que ter além de participar do Conselho. O Conselho do Meio Ambiente também tem a composição do Executivo, do Poder Público, e a Câmara também faz parte desse Conselho. Mas durante o tempo que a gente esteve lá, não via vereador lá não, doutor. Bom, eu acredito que é imprescindível a participação dos vereadores. Né? Eu não sei quantos vereadores tem, né? Nós vamos ter cidades que tem vários vereadores. Então, na impossibilidade
de uma cidade, não sei, com 12 vereadores, por exemplo, a impossibilidade desse conselho ser formado, dentre os outros participantes também, os 12 vereadores, a totalidade desses edis, o normal seria o quê? A Câmara Municipal formar uma comissão de 3 vereadores, né? Ou seja, um representante da Câmara para compor o conselho. Sim. Mas um Conselho Municipal de Meio Ambiente não ter um representante da Câmara de Vereadores, se isso for verdade, se realmente não existir um representante, eu vejo isso como algo muito temerário. Temerário E a questão ambiental é importantíssima no Brasil como um todo, seja no município, no estado. Verdade. Mas, na verdade, assim, existia a cadeira da Câmara, né, no Conselho, mas não era frequentada, não era utilizada. O Márcio Garcia pergunta, doutor, as licenças ambientais municipais são liberadas, sendo que não são liberadas pelo Estado? E aí, quem é que está certo, o Estado ou o município? Voltamos mais uma vez para a questão da competência, né? Então, essas licenças municipais são para fazer o quê? Exemplo. Eu sempre gosto de trabalhar com um exemplo que a pessoa de casa fica entendendo. Doutor, eu preciso cortar uma árvore que tem na frente da minha casa. Vou pedir autorização para quem? Para o município. Pronto. Aí a Secretaria de Meio Ambiente vai lhe dar uma autorização para a supressão daquela árvore que fica em frente à sua casa, porque a raiz está infiltrando no seu muro, na sua casa, e pode, com a ventania, derrubar o muro de sua casa. Pronto. O município vai autorizar a supressão dessa árvore, né, que fica na frente da sua casa. Bom, competente do município. Volto a outro exemplo. Henrique, eu quero montar um projeto eólico, já que aqui o assunto é eólico. Eu quero botar um parque eólico na cidade. Quem vai dar autorização para suprimir a vegetação no local, nessa zona rural? Suprimir a vegetação, abrir estrada, tudo mais. Estado da Bahia. Uhum. Estado da Bahia. Muito bem. Vai ser INEMA. IBAMA vai ter atuação. Porque, por exemplo, você tem zonas de preservação permanente. O IBAMA é um órgão federal já. Uhum. Tá? Mas por que, Henrique, por que o INEMA autoriza, mas por que tem horas que o IBAMA se mete na questão? Porque você tem fauna e flora. Uhum. Você vai ter regiões em que você vai suprimir vegetação ou modificar aquele local, que você vai atingir espécies animais e vegetais que são da fauna brasileira. Uhum. Vai precisar do IBAMA. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui. K. Oliver Elencarmo, turma do Instagram, chegando aqui com a gente. Bem-vindas. Daqui a pouco sorteio do liquidificador em prol da Darquinha e ainda o sorteio de hoje do Lojão da Fábrica com a recarga de celular e as máscaras da live e do site. Diz aqui, em relação ao município, eles também autorizam o uso do solo? E como fica autorizar o uso de solo com uma escritura de outro município? Como é isso? Ou será que é porque o município de Vaza Nova, o cartório é em Jacobina, e certamente lá a Tabeliana não aceita grilagens, daí fica o município de Vaza Nova coberto com a escritura de Morro de Chapéu? Que confusão é essa? Mais uma vez, vamos para a questão da finalidade, né? O que seria o uso de solo? É porque nós temos um conceito jurídico do que é solo e o que é subsolo. Uhum. Por exemplo, você tem a escritura da sua casa ou da sua fazenda. A sua escritura pública de domínio do teu imóvel, ele dá permissão a você para usar o solo, que é uma parcela que corresponde a uns 5 centímetros da terra. Quando você cava, sei lá, 1 metro, 2 metros, você está falando de subsolo. Ou seja, para extração mineral, extração de jazidas, pedras preciosas, o que for, aí já é subsolo. Subsolo nunca será de competência do município. Uhum. Certo? Ok. A Leonor diz que acredita que, sendo função do vereador fiscalizar, também deve fiscalizar os conselhos municipais. Sugere-se aqui também, de olhos d'água, marcar uma audiência pública para discutir o prejuízo que essas empresas podem trazer para o município, porque do jeito que vai, os projetos vão parar. E os bancos do governo federal vão parar de investir. Acorda, Morro de Chapéu. Faz alguma coisa, prefeita, porque tem terra aqui na área da eólica e gerando energia, não faz nada. Doutor Henrique denuncia na Polícia Federal, Ministério Público Federal, ANEEL, BNB, BNDES. Só assim as coisas ficam claras. Aqui, na verdade, é mais um desabafo, né? Por último, doutor, tem alguma coisa a ver essa questão das terras com as empresas para o sentido do uso capião?
eu não vejo como seja possível, né? Eu quero entender que a sua pergunta é no sentido de se é possível usucapir essas terras, seria isso? Bom, veja só, o usucapião é um recurso que pode ser utilizado tanto por uma pessoa física como pessoa jurídica, mas ele tem critérios. Aham. Tem critérios de tempo, de tamanho, de ocupação, mas independente da modalidade de usucapião, né, Ricardo, você tem um requisito que é imprescindível em qualquer modalidade de usucapião, que é a posse mansa e pacífica. Uhum. Então, se você tem uma zona de conflito, para qualquer caso, não é nem caso específico aqui dos herdeiros, eu acredito que essa é uma situação que, tendo boa vontade, inclusive do outro lado, isso vai ser solucionado. Agora, é preciso ter o pé no chão, ter consciência e negociar com os verdadeiros donos. Agora, usucapião, Léo, ele só é possível em propriedades que tenham a posse mansa e pacífica. Então, se você tiver, saibam disso, vocês aí de casa, qualquer lugar onde tenha conflito, uma disputa por aquela área, seja qualquer um dos lados, não vai entrar com usucapião. Ou melhor, pode até entrar, mas não consegue. Uhum. Muito bem. Doutor, só para a gente fechar a sua participação, está correndo um processo em relação à Operação Faroeste, onde uma delação premiada de uma das desembargadoras que esteve detida, né, em Brasília, salvo engano, ela aponta a participação do braço armado da organização criminosa lá na Operação Faroeste, na questão lá buscada, inclusive citando o nome do ex-titular da pasta da Secretaria de Segurança Pública, o Maurício Barbosa. Nós aqui assistimos, presenciamos a presença não só de... Eu não posso chamar de segurança, porque segurar para proteger a área de quem? Dos donos? Mas a presença policial. Teria alguma conotação uma coisa com a outra? Esta presença também poderia ter essa conotação com a Operação Faroeste? Não sei. Então, Léo, essa questão de terra, dessa área que compreende Orolândia, Morro do Chapéu, se estendendo ali até a região de Irecê, nós vemos semelhanças, né? Não é igual, é verdade, não é igual, mas existe alguma semelhança, sim, de fundo, com os casos que desencadearam a Operação Faroeste, né? Inclusive, a região lá de Irecê tem denúncias, né, que não compõem a Faroeste, mas que podem muito bem uma hora, né, porque eu conheço denúncias de outros particulares lá, que uma hora pode ser a ligação entre uma coisa e outra. Uhum. Né? Porque o que houve no oeste da Bahia foi a criação de um núcleo rural que julgava esses casos e que, segundo as denúncias, havia venda dessas sentenças. Na região que compreende aí Morro do Chapéu, Orolândia, Irecê, o que existiu, pelo menos, se sabe, uma utilização de cartórios e do sistema do INCRA para inserção de dados fraudados, né, aumentando propriedades de lugar e também mudando-as de lugar. Aumentando e também mudando-as de lugar. Com a inevitável conivência de pessoas que, à época, estavam à frente dessas serventias, etc. Porque sem isso, né, seria possível. Isso não é muito, seria muita ingenuidade dizer que essas pessoas eram santas. Então, essas são as diferenças, mas as semelhanças são muito maiores do que as diferenças. Né? Inclusive, é de se desconfiar que existam, sim, pessoas que compunham o mesmo esquema, vamos assim dizer. Eu acredito. Até agora eu não vi, vamos dizer assim, não vi uma proximidade com os nomes, mas eu também não tenho conhecimento amplo. Né? É possível que a Polícia Federal, dando continuidade às investigações da Faroeste, pode ser que se chegue à região aí, pode ser que tenha franjas desse esquema, né? Porque eu sei que essa questão da Faroeste foi até Barra do Mendes, não é verdade? Está bem pertinho da gente. Barra do Mendes, para chegar em Irecê, é um pulo. Se tropeçar, cai em Irecê. Doutor, preciso lhe agradecer pelos esclarecimentos de hoje, acho que são produtivos e proveitosos. É importante que as pessoas vão tomando conhecimento do andar dos processos,
né? Porque as famílias continuam firmes, fortes, brigando pelo que é seu. Anuncia-se aí investimentos, não sei se o objetivo é tentar fazer com que a população entenda de forma equivocada o que está acontecendo, porque as famílias estão buscando seus propósitos e jamais estiveram contra o progresso e desenvolvimento, né? Alguém aqui até coloca aqui, Olhos d'Água de Fagundes. A prefeita de Morro de Chapéu tem terras aqui em Olhos d'Água com origem duvidosa, tendo em vista que as terras de nossa família aqui foram tomadas por grileiros. E a Valniete acrescenta: acredito que por ser um ato criminoso, multinacional ser beneficiado por uso capião não vai acontecer, né? Aqui em Morro de Chapéu, será possível a justiça compactuar com escrituras sujas? Em Morro está sem juiz? Já tem juiz? Como pode a justiça permanecer de olhos fechados para isso? E o Ministério Público de Morro de Chapéu, cadê? Infelizmente, nós não temos aqui um promotor. O promotor aqui é substituto. E a juíza mais recente está recém-nomeada, né? Concursada, enfim, mas ainda não está residindo em Morro de Chapéu, até por força da pandemia. Inácio Souza, boa noite. Então, doutor, nos resta agradecer, né, a sua participação hoje, e a gente vai mencionando aqui as falas e, dentro daquilo que for possível, você pode comentar e fazer suas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer o espaço, agradecer sua audiência e mais uma vez enfatizar, Léo e ouvintes, que nós não somos contra, como já bem frisou aqui dona Valnizete, contra o progresso. Agora, houve uma espécie de corrida do ouro. Uhum. O vento virou ouro. E houve uma espécie de corrida do ouro, igual lá na Serra Pelada, aquelas coisas assim, né, ontológicas, e que se descuidou muito, né? Comprou-se escritura, qualquer um que apareceu dizendo que era dono. Então, o que nós precisamos é respirar, colocar o pé no chão, e essas empresas precisam, né, reconsiderar seus atos, fazer um compliance, como se chama em linguagem empresarial, certo? Adequar isso com os verdadeiros donos, né? E aí sim, né, posar para foto como empresa séria, que quem quer ser sério age de maneira séria. Verdade. Então, essas empresas vão dar grande prova de seriedade no momento em que elas sentarem para dialogar, dizer, olha, está aqui a escritura de vocês, realmente vocês estão com a razão, porque nós próprios vimos, agora vamos conversar e vamos, né, acertar com vocês, são os verdadeiros donos. Seria um sonho isso. Talvez a gente seja até tolo por pensar assim, mas nós não somos contra, nem contra a empresa A, B, C ou D, nem muito menos contra o progresso. Agora, as pessoas irão lutar pelos seus direitos e vão resistir até, né, porque não vão desanimar, né, porque estão, evidentemente, com a razão. Mas as empresas continuam sendo convidadas ao diálogo e convidadas, né, a justamente provarem que são realmente empresas sérias, estabelecendo um diálogo com os verdadeiros donos. Muito bem. Grande abraço, doutor. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Seja breve. Obrigado a todos. Valnizete, você ainda está por aí? Você teria... Sim, Léo, estou aqui, sim. Você teria algo a acrescentar? Fique à vontade. Se eu abraçar só a Helenice Barreto aqui assistindo a gente. Pois não. Valeu. Veja bem, quando eu falei sobre o lance de 2 por 1, é o seguinte: nasciam 3 bezerros, dois era do dono e um do vaqueiro. Exatamente. E todo mundo ficava muito feliz. Uhum. Esse menino que está ligando, fazendo contato com você, Gildésio, que a avó realmente lá, Massal. Professor Evaldo Massal. Realmente morou em Garapa. Evaldo Massal. A filha dela... A filha dela, Nega, era esposa de Sinésio, um menino que foi nascido, criado com a gente lá em Garapa. Irmão de Zé Bião, é muito conhecido. Um grande abraço para ele. Outro menino também, o Gildésio, lá da Fazenda Garapa. Eu cansei de vir catar castanha, eu, Valniete, que éramos as duas mais velhas, de vir para aquelas terras todas ali, próximo da Tabua, catar castanha para mamãe Sabão. E esse Sabão, até a floresta, lá perto, os parentes dela recebiam onde Massal está. Valnizete, acho Todo que... mundo é sabedor, Léo. Uhum. Todo mundo é sabedor. A Fazenda Garapa sempre pertenceu à
família de Oliveira Bagano. Eu acho que essa colocação do professor Evaldo, ela corrobora. Deixa eu abraçar aqui a Juliana Cerqueira, Inácio Souza. Daqui a pouco sorteio da recarga de celular, tá? Só corrobora para provar a posse, né, da terra, tendo em vista que muitas pessoas da região conviveram no contexto da Fazenda Garapa, seja residindo ou trabalhando, né? Exatamente, é muito triste a gente errar e tá falando, ter que provar, ter que dizer, porque ela nasceu e cresceu ali, nós conhecemos pedra por pedra. Uhum. Para a gente vir a sede, até cá em cima hoje, onde é o canteiro da Rio Energy, era um tapa. Uhum. A gente vinha brincando 7, 10 quilômetros, nunca teve problema, gente. E todo mundo é sabedor, inclusive os pais de Gildésio, que moram ainda, eram nossos parceiros para vir para a Serra catar castanha. Eu acredito que tem alguém na família dele, Maria, a irmã dele, todo mundo, sabe que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Polizete, E uma coisa, Léo, uma coisa que a gente não faz é falar inverdades aqui. Tudo que a gente falar aqui, a gente prova e é de bom tom. Muito bem. Ficamos muito gratos a você por nos dar essa oportunidade. Eu é que agradeço a sua participação conosco. A gente fica feliz também de poder estar mostrando e, obviamente, se houver uma possibilidade de ouvir o outro lado da moeda, a outra história, nós vamos ter toda a tranquilidade em fazê-lo. O que nos interessa é mostrar a realidade, porque para mim, é algo assim impensável. Eu descobri que sou dono de uma terra que ela saiu batendo asas de onde ela estava, né, lá a família morando, a sede da fazenda, e parar dentro da outra. Essa imagem na minha mente não acontece. Quero falar um pouquinho, inclusive, sobre isso. Pois não. Essa terra que está em litígio hoje, ela existe na Gruta dos Brejões. Aham. Eles tiraram essa terra, trouxeram para cá, para uma da Fazenda Garapa. Ela nunca foi ali. Inclusive, a família de vocês também é dono dessa área. Pois é. E além de trazer essa terra para cá, para criar esse problema todo, tirar o ego da gente, minha mãe, meu irmão, todo mundo morreu com muita raiva disso, eles ainda aumentaram de tamanho, Léo. Uhum. Eram 200 hectares, transformaram isso em 3.800, isso é uma barbaridade. É nojento, é um absurdo. É importante entendeu? a gente... É café elástica. É importante a gente demonstrar isso, que existe a Fazenda Garapa, existe a Fazenda Brejões e existe a Fazenda Salgado. Né? Cada uma no seu canto. Só existe, meu irmão, um brejão. Exatamente. Porque botaram um monte de brejão, de garapa, para tapear a gente. Não. Nós não vamos ser tapeados. Muito bem. Vaulizete, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. E a gente vai estar quarta-feira junto lá na Diamantina também para falar sobre esse processo, tá bom? Fé em Deus, estou ao seu inteiro dispor. Um abraço. Boa noite, ouvintes, e muito obrigado.